A exposição Luiz Zerbini, Paisagens Ruminadas, é um percurso entre 5 décadas de produção, que aqui está recortada em torno das 2 ideias centralmente anunciadas no título: a paisagem e a ruminação. A ideia da ruminação como método importante, do processo de trabalho, de criação do artista, e as paisagens, que são um elemento absolutamente central no seu trabalho, presentes lá do começo dos anos 70 até os dias de hoje. A exposição apresenta variadas linguagens com as quais o artista tem trabalhado. A gente tem as icônicas pinturas, que são talvez as obras que o tornaram mais conhecido. Além das pinturas, temos como um dos corações importantes da exposição as monotipias. São processos extremamente experimentais de composição e de criação com essa linguagem da gravura, que ao mesmo tempo brinca um pouco com ideias do desenho e da pintura. E são monotipias que Luiz Zerbini tem feito em parcerias com João Sanches. Eu nunca consegui fazer nenhuma gravura, nunca consegui entender o processo, era uma coisa difícil, sabe? Eu acho a técnica incrível, mas eu nunca consegui. Quando o Leonel Carras me apresentou o João, ele veio com uma solução para uma coisa que eu estava buscando, que na hora eu consegui entender. Então, aí logo eu mergulhei no trabalho e eu me dei muito bem com o João, a gente se entendeu muito bem. E ele tem um conhecimento técnico que eu não tenho e ao mesmo tempo eu tenho uma ingenuidade em relação à técnica que propiciou a gente experimentar muita coisa. E tem uma surpresa na monotipia, na técnica, que é o improviso, você não tem controle total sobre aquilo. Eu gosto muito de não ter o controle, porque eu não acredito muito no controle, eu acho que as coisas acontecem no erro, sabe? As tentativas são necessárias. Se você tem um controle, não tem aonde você aprender, sabe? A composição é uma coisa que eu tenho que resolver na hora. Não tem projeto. Eu estou com as folhas na mão, tenho uma chapa entintada, eu tenho que resolver aquilo naquela hora de alguma maneira. Eu adoro essa sensação de ir para um negócio e falar, cara, tem que resolver isso aqui, e eu tenho uma facilidade para lidar com isso. Eu levei muitas coisas da pintura para a monotipia e depois isso voltou para a pintura, sabe? Então foi realmente um casamento, um encontro muito produtivo, esse meu com a monotipia e com o João. Além das pinturas das monotipias, temos também esculturas, instalações e vídeos que reunidos nos trazem, enfim, algum horizonte de como essa ruminação tem sido, de fato, posta em prática. O fato de você ruminar era meio você ficar parado pensando, sabe? Aí vem as memórias, sei lá, você vai fazendo conexões, é uma coisa muito grande, muito poderosa, né? E eu acho que tem realmente uma coisa espiritual que vem desse ato de você ficar parado, pensando e repensando, olhando a mesma coisa durante um tempo. E aí eu estava lá em Mangaratiba, numa paisagem lá pintando, E aí apareceram umas vacas, e aí elas ficavam na cerca olhando para mim um tempão. Aí me veio essa ideia de que viver é ruminar a paisagem. Aí eu escrevi um texto sobre isso, que era sobre a ruminação. Os núcleos da exposição tomam de empréstimo versos ou expressões da própria obra de Zerbini, em especial dos escritos do artista, e eles se organizam numa sequência que começa com uma ideia mais tradicional de paisagem, muito presente no primeiro núcleo, que se chama Viver é Ruminar Paisagens, onde a gente traz pinturas que estão mais filiadas ao cânone tradicional da paisagem, A ideia de que a paisagem seria uma espécie de janela para o mundo. Depois disso temos o lugar de existência de cada coisa, que apresenta uma pequena torção diante do cânone naturalista da paisagem, quando a gente vê Zerbini imaginar essas paisagens, A gente percebe que essas paisagens que aparentemente nos dão a sensação de serem naturalistas, de serem um documento do mundo, foram, na verdade, muito fabricadas por ele, com muito cuidado, Como quem monta um quebra-cabeça de peças do mundo, de memórias, imagens, pinturas de observação, a partir de fotografias, enfim, objetos colecionados, e que vão perfazendo essas grandes composições paisagísticas
E tem o desafio, né, como diz o próprio artista, de encontrar um lugar para a existência de cada coisa dentro do plano da pintura. Na sequência, temos da natureza alegórica da paisagem. É um núcleo que observa como esse exercício de montagem de elementos e signos, e que é uma das formas de a gente ver a ruminação, né, sendo praticada, como esse jeito, né, de se sobrepor, de articular elementos, signos, símbolos, enfim, imagens, é um princípio que a gente encontra nas várias alegorias do mundo, das alegorias de escola de samba, as alegorias de altares de igrejas. E nesse núcleo a gente observa como essa dimensão alegórica tem sido explorada em algumas pinturas de Luiz como uma porta de entrada para pensar nas alegorias históricas. E Luiz vai então fazer alegorias históricas, assim como é o caso da primeira missa, também são uma espécie de comentário ou crítica ou outra versão de alegorias pré-existentes. Eu tinha muitos insights quando eu ainda tenho, né? Eu achava que eu tinha esses insights porque era uma quantidade de informação que eu recebia, né? Porque eu era bombardeado por um monte de ideias, de visões e não sei o quê. E aí eu comecei a colocar na pintura o máximo de coisas que eu conseguia. Por isso que as pinturas têm uma época que são cheias de detalhezinhos, cheias de coisa e tal. Essa pintura, Paisagem, por exemplo, ela foi um marco, porque ali era meio como se eu tivesse conseguido fazer isso. Tinha um monte de coisas, elementos que eram da natureza, assim, exuberantes. Tem uma sapucaia, aí tem aquele tampão da sapucaia caindo, sabe? O assunto todo era sobre aquilo, sobre como a natureza é incrível, como as coisas funcionam. Um universo todo construído a partir dessas ideias, né? Era como se eu fosse uma paisagem, como se a paisagem viesse de dentro de mim, né? Essa obra é o modo como a gente pensa esse núcleo que tenta justamente borrar as fronteiras entre aquele que observa e aquilo que é observado, entendendo que não é possível separar sujeito e objeto, natureza e cultura, como outrora as nossas tradições canônicas da paisagem tentaram fazer. E o Paisagem reúne vários trabalhos que tensionam esse entendimento, e que por isso brincam, por exemplo, com a não separação entre figura e fundo, que misturam o que é humano com o que é vegetal, seres espirituais, míticos, o invisível com o visível, com o humano, ou uma pintura onde você não sabe exatamente o que é ornamento, ou o que é um elemento da paisagem, né? Então, são essas categorias muito tradicionais da paisagística que são postos em xeque. E por fim, não é só sobre o que se vê, é o último núcleo da exposição, que encerra essa nossa reflexão sobre paisagem, propondo que a gente pense que a paisagem também não se esgota no olho, não se esgota na visão. A paisagem é composta eminentemente também pelo invisível, por aquilo que não se dá ao olhar. E muito atento a isso, esse núcleo evoca esse invisível para sublinhar a dimensão sonora, musical. Quando a gente olha um quadro de Zerbini, tem toda uma memória afetiva dos sons do mundo, dos bichos, das águas, das cidades, né? E esse interesse pela sonoridade está presente na obra do artista desde sempre, na forma da própria composição, né? Uma atenção à geometria, a métrica, ao ritmo, né, a padrões e outros elementos da ordem da composição que são, de alguma forma, compartilhados entre a pintura e a música. Zerbini é um artista que se interessa efetivamente pela produção de sonoridades, de músicas e da experimentação que o encontro entre a imagem e o som podem oferecer. Por isso ele, junto com outros amigos parceiros, o Sérgio Meckler e o Barrão, fundaram um grupo 30 anos atrás, o Chelpa Ferro, que atua exatamente nessa imprecisa fronteira entre imagem e som, entre visualidade e música. E além de termos algumas obras do Chelpa Ferro nesse núcleo, temos também trabalhos que, sendo pinturas, são uma espécie de paisagem sonora ou de partituras visuais. Poderiam ser vistas, mas também ser ouvidas. Eu nunca tive uma exposição que tivesse uma curadoria, né? Então a visão que eu tenho do trabalho é muito o que eu estou vivendo naquele momento. E o que eu priorizo para mostrar que eu acho que é uma coisa nova, que é um caminho novo e tal. Mal ou bem, você acaba esquecendo ou apagando uma parte do trabalho que, sei lá, fica para trás e que te trazem outras recordações ou outras lembranças. E a Clarissa tem um olhar muito particular, assim, muito
preciso e muito uma clareza. A gente não tem clareza, né? Quer dizer, não é claro enquanto você está fazendo. Depois, com o tempo, você começa a entender. E quando alguém te mostra, você entende mais ainda. Eu sabia que tinha uma coerência em algum lugar, só que eu não conseguia ver, né? Nesse caso, dessa exposição, vai ser muito bom, porque vai poder entender melhor o meu trabalho, as pessoas e eu mesmo.